Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começando aí a nossa semana, nossa segunda semana de aulas do segundo bimestre, ok? Hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante que não pode ficar para trás, tá? Nós vamos trabalhar aí sobre o assunto bullying. Professora, que é isso, né? Eu sei que a gente tem já ouvido falar, que a gente já tem conhecido aí bastante, quando a gente está na escola é bem trabalhado sobre o assunto, tá? Mas a nossa atividade aí da página 45, nós vamos fazê-la refletindo um pouquinho sobre esse assunto tão importante, tá? Vamos lembrar aí por que a palavra bullying. Bullying vem da palavra bully, de bully, né? Bullying, vem do inglês, que significa valentão, que quer dizer amedrontar, tiranizar, maltratar. Então, às vezes a gente olha e pensa assim, o que tem a ver a palavra bullying, né? É porque é um assunto que ele é a nível mundial, que é trabalhado, então ele é baseado no inglês, que vem da palavra bully, que significa valentão, ou seja, alguém que se sente melhor do que o outro e usa isso para amedrontar, para com tirania, né, maltratar o próximo. O bullying, ele pode acontecer de várias formas, de várias maneiras. Por exemplo, há vários tipos, né? Pode ser de forma verbal, onde a pessoa vai insultar, ofender, xingar, vai fazer gozações da outra pessoa, fica fazendo piadas ofensivas, fica colocando apelidos pejorativos, né, nas outras pessoas. Então, assim, de forma verbal. Pode ser também de forma física, que a pessoa literalmente atinge o outro, né? Ele bate, ele chuta, ele empurra, ele belisca, ele rouba, ele furta, né? Por exemplo, a pessoa que sofre bullying, às vezes ele pode ter sempre aquilo que ele leva para a escola ou em outros ambientes, né? Sempre roubado dele, sempre tirado, tá? Pode ser também de forma psicológica ou moral, né? Quando vem aí para humilhar, ridicularizar, para excluir a pessoa, para isolar, desprezar, né? Fazer pouco caso do outro. Às vezes é tão comum, né? Junta um grupinho e fala, agora nós somos amigas só nossas aqui, deixa a fulana lá. E às vezes tem uma amiguinha que vai ficar sozinha no canto, que vai sempre ser deixada de lado. Então isso também é considerado bullying, tá? Psicológico e moral. E hoje aí com o avanço da tecnologia nós temos também o tipo de bullying virtual, né? Que tem aumentado cada dia mais, o chamado cyberbullying, né? Quando as pessoas elas fazem tudo isso que nós falamos aqui, mas de forma virtual. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? É ter muito cuidado na forma de tratar um ao outro, na forma de se relacionar uns com os outros, porque às vezes aquilo que a gente pensa que é brincadeira, talvez é brincadeira pra gente, mas o outro não vai encarar como brincadeira, tá? Então, tudo que faz com que o outro se sinta mal, se sinta rejeitado, maltratado, ofendido, e isso vem assim de uma forma contínua, né? Isso pode ser enquadrado aí como bullying, tá? E o bullying, ele vai deixar marcas profundas numa pessoa. Imagina só se fosse, por exemplo, vamos pensar essa folha em branco aqui como sendo uma pessoa que sofreu bullying. Então, a cada vez que ela sofre essas ofensas, que ela sofre essas chateações, essas perseguições ou exclusão, isolamento, é como se ela estivesse recebendo marcas, essas marcas emocionais, né, que ficam aí no intelecto, que fica na mente,
dessa pessoa, né, dessa criança, e às vezes isso vai assim pro resto da vida. Então, depois quando você pensa assim, não, mas tem como voltar atrás, né? E aí você pensa assim, é só ajeitar de novo que vai ficar tudo certinho. Será que a gente vai conseguir deixar isso daqui normal de novo, sem nenhuma marca? Olha só, não vai, né? Por mais que a gente tente, não vai acontecer. Vai sempre ficar essa marca, vai perder, olha só, até a energia que tinha, né? Que antes fazia o barulho, agora já não faz mais, entende? Então, isso acontece também com uma pessoa que sofre. Então, se você, criança, às vezes tem os dois lados, né? Se você tem feito isso com outras crianças, juntado com os amiguinhos, então pare e pense que não vale a pena você maltratar e deixar marcas, né? Agora, se você tem sofrido isso também, é importante buscar ajuda, é importante conversar com a família. E aí uma palavra para as famílias, conversem com seus filhos sobre isso, porque às vezes a gente pensa que os nossos filhos não fazem determinada coisa, né? Não tem determinada atitude, e às vezes longe da gente ele tem. Então é tempo de nós pararmos e conversarmos com os nossos filhos para que eles tanto ajam aí com respeito com o próximo, como também se ele estiver passando por alguma situação que ele esteja sofrendo bullying, que ele possa se sentir livre aí para conversar conosco e abrir a mente, né? E abrir aí o coração dele para que a gente possa auxiliá-lo e ajudá-lo também, tá bom? Vou passar para vocês agora essa atividade aí da página 45 que nós vamos trabalhar. Então, essa primeira parte foi para a gente fazer essa pequena reflexão sobre isso. E agora nós vamos fazer a atividade aí da página 45. Muito bem, então aí, viva a diversidade. O que é a diversidade, pessoal? É a gente entender que todos nós somos diferentes, né? Cada um tem as suas qualidades, tem os seus defeitos. Nós temos as nossas características, por exemplo, às vezes um tem a cor da pele de um jeito, outro tem outro, um é mais clarinho, outro é mais moreninho. Às vezes um é mais alto, outro é mais baixo, um é mais gordinho, outro é mais magrinho, um come mais, outro come menos, enfim. Às vezes tem uma situação financeira melhor, o outro tem menos. Então, assim, todos nós somos diferentes. Mas isso é que é legal, entendeu? É a gente aprender a respeitar essas diferenças, tá? E aí, nessa atividade aí, olha só, bullying, não. Maltratar o outro, fazer com que o outro se sinta excluído, que se sinta ofendido, né? A gente deve ter muito cuidado quanto a isso, tá bom? Leia o trecho de um relato pessoal de uma pessoa que sofreu bullying. Nós temos trabalhado nesses últimos tempos sobre a questão do relato, nessas últimas atividades, sobre relato pessoal. É quando a pessoa conta uma história, conta um acontecimento da sua vida de um determinado período. E este relato aqui, a gente vai ler só um pedacinho dele que foi colocado aqui, é o relato de uma pessoa que sofreu bullying. Deixa eu baixar aqui pra gente ler. Olha só. Na época, não era considerado bullying, e sim zoeira. Mas foi ficando pesado. Todo dia eu recebia tapas na cabeça por uma coisa que eu não sabia o motivo. Na verdade, a gente nunca sabe qual é o real motivo. Apenas acontece. Isso durou o ano inteiro. Então, aí é o relato de uma pessoa, né, que sofreu esse tipo de agressão, né, esse tipo de bullying, que na época dá a impressão que é uma pessoa já um pouco mais velha. Na época nem se tinha esse nome, mas era considerado, zoeira, tá rindo, tá zombando e tal, mas já era, né, uma espécie de bullying, entendeu? Então, assim, mesmo que não tivesse esse nome, ok? Então, pensa aí um pouquinho, aqui na letra A. Na sua opinião, algum motivo justifica o bullying? Na sua opinião, algum motivo justifica a pessoa ficar excluindo, maltratando, ofendendo, seja individual, seja em grupo? Algum motivo justifica isso? Eu creio que não, né? Eu imagino que ninguém vai colocar aí que acha que tem um motivo que justifique. Ah, professor, é porque a criança tem um trauma, a família dele passa por problemas.
Mas todo mundo tem problemas, todo mundo passa por traumas, né? Então isso não justifica. A gente tem que procurar tratar os nossos problemas e não descontar eles em cima do outro, né? Depois na letra B. No dia a dia, que atitudes você toma para demonstrar respeito ao próximo? Olha que bacana isso aqui. O contrário do bullying é o respeito, é o amor, né? É a consideração. Então, no dia a dia, quais atitudes você tem que demonstra que você tem respeito pelo próximo, que você valoriza as pessoas? Então, você pode colocar aí o que você faz, que você não maltrata, que você ouve, que você tem amigos que são diferentes de você, enfim, vai colocar aí as suas atitudes que demonstram que você não provoca, não causa, né? Não realiza aí bullying com ninguém, tá bom? Na questão 2, leia o poema visual e converse com os colegas e o professor sobre o que se trata. Olha só, esse poema visual aqui, ó, visual por quê? Porque é um poema, mas ele é como se fosse um cartaz, né? Então tá aí. Amizade, amigos de todas as horas, boas, difíceis, divertidas. Então, amizade, amigos de todas as horas. Tanto aquelas horas boas, as horas difíceis, as horas divertidas, amigo para todas as horas. Então, vamos pensar aí nesse poema visual. Se um amigo seu sofresse bullying, como você o ajudaria? Então agora, pessoal, eu não vou dar muita minha opinião aqui, porque eu quero que vocês coloquem aí o que vocês fariam. A família, aproveite e converse com seus filhos sobre isso. Se você sabe que alguém está sofrendo algum tipo de bullying, o que você faria para ajudar essa pessoa, tá? É hora de fazer uma atividade diferente. O professor vai distribuir as folhas. Foi aquilo que eu fiz aqui no início, né? Como a gente não estava aí na sala para que cada um faça, mas vocês podem fazer em casa aí também, tá? É essa atividade com a folha que a gente percebe que, mesmo que a gente tente voltar atrás, nunca mais será o mesmo, né? São marcas que ficam para sempre. Então, tenhamos muito cuidado com aquilo que a gente faz com o próximo, tá bom? Porque bullying não vale a pena, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, reflitam sobre isso, porque é tempo da gente parar, refletir e ter atitudes que demonstrem amor e respeito ao próximo. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã.